Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre os 5 livros que acabaram com a minha ressaca literária. Então sejam muito bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livros, leitura e todo o universo literário, considere se inscrever aqui no canal. Hoje eu estou trazendo para vocês 5 livros que acabaram com a minha ressaca literária, porque não é normal eu ter ressaca literária, mas meus amigos, quando eu tenho, eu passo muito tempo sem ler, e aí eu preciso de uma bola curva, alguma coisa que não vá diretamente com os gêneros que eu estou acostumado, que é mais suspense, thriller, romance histórico. Eu precisava de alguma coisa que fosse fora da caixa para me fazer voltar a ler e começar a engrenar de novo nos livros. Então, o primeiro livro é o Castelo Animado, de Diane Wynne Jones. Eu não sei se estou pronunciando certo, provavelmente não, desculpa, Diane. E o livro é O Castelo Animado. Por que eu peguei esse livro? Eu peguei esse livro porque era uma época que eu não estava lendo muito e trabalho, sei lá o que. Aí eu chegava em casa e começava a assistir os filmes, as animações do estúdio Ghibli, que A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro. E um desses filmes é o Castelo Animado. E eu gostei muito e depois eu descobri que é de um livro que o Hayao Miyazaki lá fez o, a animação sobre. Então eu falei, pô, eu gostei, só que como é animação não é uma coisa tão profunda. Então eu quis pegar o livro pra poder entender mais os personagens, entender os contextos deles, entender o que eles estavam sentindo na hora que a gente não pega na animação. O Castelo Animado, ele se passa em um universo que é meio medieval e que é muito comum ter mágicas, é muito comum ter lendas, e uma dessas lendas afeta diretamente a nossa protagonista, que ela é a irmã mais velha de mais duas irmãs, então ela é a terceira irmã mais velha, e tem uma lenda que falam que a irmã mais velha de três é sempre a desafortunada, né? Então ela é uma pessoa muito forte, só que ela não se vê como essa pessoa forte, porque tudo que acontece de ruim, ela meio que, é natural, já devia acontecer, eu sou a mais velha de três, que saco. Então é uma pessoa que ela é meio acomodada com as coisas ruins que acontecem a ela. Aí chega um dia e chega uma bruxa e faz ela envelhecer. Então é uma menina de 19 anos e acaba ficando com 90. E ela fala, puta, eu tô com 90 anos, e agora? E aí ela tem que começar a se mexer para poder voltar na idade atual dela. E aí ela sai da loja que ela representava ali, né? Ela trabalhava na loja dos pais, uma loja de chapéus. E aí ela vai atrás de um mágico forte que vai conseguir fazer ela voltar quebrar-se a maldição e fazer se ela voltar na idade original dela. E aí ela consegue entrar num castelo ambulante, é um castelo que fica pairando pelas regiões e uma vez que ela entra nesse castelo, ela meio que se aloja lá dentro, então, quem é você? Ah, eu sou a nova faxineira aqui. E ela tenta se envolver com os personagens pra poder ganhar a confiança deles, para eles poderem voltar à idade dela atual. Atual não, né? A idade dela original. E é muito legal, é um livro meio de superação, tem uns elementos muito interessantes. O protagonista, ele é cheio de... A Sophie, que é essa menina, ela é a protagonista, mas tem o outro lado, que é o mágico Hall, que inclusive o nome em inglês desse livro é Hall's Moving Castle, não Castelo Animado, porque esse castelo é dele, desse mágico fodão. E ele é um mágico cheio de conflitos, assim, ele é jovem, mas ele é muito forte e é muito legal. Então esse é o primeiro livro que conseguiu curar a minha ressaca literária. O segundo livro que eu vou falar é o Jogador Número 1, que tá aqui. Jogador Número 1, de Ernest Cline. Como eu falei, eu sou muito acostumado a ler thriller, a ler suspense, romance histórico. E na hora que eu vi o Jogador Número 1, eu falei, nossa, que interessante. Porque é um livro que pega todas as nossas referências. Nossas, eu digo, eu sou da década de... Eu nasci em 89. Então,
eu cresci na década de 90, então tem muitas referências nesse livro, é muito voltado para começo dos videogames, então né, os primeiros consoles, as músicas da época, os filmes. Então, o jogador número 1, se você não sabe, se passa em um futuro, 2044, e meio que a população já desistiu do mundo. Fala que se dane a Terra. E eles criaram um ambiente de realidade virtual chamado Oasis. Então, em vez da pessoa viver aqui, todo mundo meio que põe um capacete de realidade virtual e entra nesse mundo chamado Oasis. E lá eles podem fazer o que eles quiserem, né? Então é como se eles vivessem lá dentro. Então, a gente vai estudar, as pessoas não vão na escola real, eles vão na escola do jogo. Ah, a gente vai sair para passear, não vai real, eles vão para um ambiente lá do jogo. E a pessoa que criou esse universo, nesse Oasis, é um cara que ele é muito fanático, ele era um nerd, né? Então ele sabia tudo o que acontecia na década de 90, ele era muito antenado. E então é tudo Jurassic Park e jogos e muita coisa interessante. Só que aí a premissa do livro é a seguinte: existe esse universo, só que esse cara morreu. E aí ele escondeu lá o tesouro um tesouro dele, toda a fortuna dele, em algum ambiente desse mundo virtual. E aí começa uma corrida atrás desse tesouro do cara. Então é um livro muito diferente de tudo aquilo que eu estava acostumado. É escrito em primeira pessoa, o que é muito legal para esse tipo de narrativa, porque ele se consegue entrar muito no personagem, né, no que ele está pensando na hora. Ele é completamente fora da caixa. O terceiro livro que eu vou falar aqui, que curou a minha ressaca literária, é o Perdido em Marte. Perdido em Marte, de Andy Weir. Provavelmente estou falando errado também, mas é esse livro aqui. E ele é um filme, eu já tinha assistido o filme, inclusive, do Matt Damon, que ele se funciona assim: uma expedição vai para Marte, e aí acontece alguma coisa que um dos integrantes está consertando lá uns equipamentos e vem uma tempestade de areia. A tripulação consegue sair, só que o cara acaba ficando. E aí ele tem que se virar, então ele tem que começar a cultivar algumas coisas, ele tem que saber se o chão de Marte é propício a cultivar batata, sei lá o que, tem que saber a pressurização dessas coisas e tal. E é muito interessante. O livro, ele é meio ficção científica, só que eu acho que ele se baseia muito no científico. Então, ele curou minha ressaca porque ele foi completamente... Ele parece um manual de instrução do que um astronauta faria se tivesse lá. Então, tem momentos que ele fica muito descritivo. Então, eu vou mudar o ATP para 720 porque o Fahrenheit a 200 vai fazer a pressão do metal que tem cobre em 32% subir na água de atmosfera. Então, às vezes ele fica nessa, você fala, pô, tá bom, então, né, que tá bom. Mas a parte ficção, não a parte científica, é muito interessante e ver como o cara vive lá dentro. Às vezes ele se dá como morto e fala, pô, fodeu, eu não vou conseguir mais voltar. Só que aí ele tem um estalo e fala, não, dá pra fazer isso aqui. E essa parte é interessante. Na Terra, quando descobrem que ele está vivo, como que as pessoas se organizam para poder fazer uma expedição para ele voltar. Então é um livro muito interessante. Pode ser cansativo para você, mas eu gostei demais. Eu acho que vale muito a pena. O quarto livro que curou a minha ressaca literária é o Mistborn, Nascido das Brumas, O Império Final, que é o primeiro livro de uma trilogia, de uma era, que é do autor chamado Brandon Sanderson. Brandon Sanderson é conhecido por fazer vários romances de fantasia, né? Fala fantasia extraordinária, alta fantasia. E se passa em um universo que, em vez do mocinho ganhar, o mal ganhou. O mal ganhou e reinou direto, impôs as suas coisas, e a história começa 1000 anos depois desse mal ter se instalado.
E aí tem um grupo de pessoas que são ali marginalizadas, então são usadas para meio que escravidão, que são os Skas. E tem a nobreza também, que são os amigos do Lorde ali, do cara, do Senhor Soberano, que chama, que dominou geral e impôs as regras nesse mundo fictício. E aí tem um cara que chama Kelsier, que foi preso, porque ele tentou entrar no castelo uma época. Mataram a mulher dele, mas ele conseguiu fugir, porque ele descobriu que ele é um nascido das brumas, que é umas pessoas que desenvolvem habilidades que sobressaem as outras pessoas. Então ele consegue manipular metais, ele consegue manipular pessoas. Então ele sai desse calabouço, essas minas que ele era obrigado a trabalhar, e começou a fazer plano para se voltar contra esse senhor soberano e começou a montar equipe para conseguir fazer isso. Então ele conhece já os amigos que ele tinha, ele consegue encontrar uma outra menina chamada Vin, que também é uma das protagonistas. Então é muito legal e como se desenrola, são 3 livros, então é um universo bem complexo. O Brandon Sanderson consegue te trazer muito para dentro da história e é muito interessante também. Agora o quinto livro que curou a minha ressaca literária é a autobiografia do Eric Clapton. É um livro tipo meio que nada a ver, né? Não é ficção. Mas mesmo assim me curou, por quê? Porque apesar de não ser uma ficção, é uma história. Eu gosto muito mais de autobiografias do que biografia. Então, tá aqui o livro. Então, Eric Clapton, autobiografia, quer dizer que foi escrito pelo Eric Clapton. Então, você consegue, é muito bom a autobiografia, porque você consegue entender o que a pessoa estava sentindo na época. O Eric Clapton, eu sou muito fã dele, né? Então, meio que eu já acompanhava a história, a carreira dele. Então, acompanhava não, porque eu sou bem mais novo que ele, né? Mas eu já fui lá para trás para tentar aprender o que ele já fez. Eu comprei já os álbuns, eu vi qual foi a cronologia dele. Mas a gente nunca tem a perspectiva de dentro, né? Então ele contando ali pra você, ele te falando o que ele estava sentindo, quais eram as opções que ele tinha, mas ele resolveu fazer uma opção específica, é muito interessante. Fala quais as influências dele. Então, é um livro que eu não estava lendo, eu estava meio ocupado, estava fazendo um monte de coisa, só que eu falei, não, deixa eu dar atenção para esse livro aqui, porque eu acho que é interessante. E a partir dele eu falei, então legal, agora deixa eu voltar para pro meu romance de época que eu estava lendo antes, que eu tinha parado. E esse foi o quinto livro que curou minha ressaca literária. Qual foi os livros que curaram a sua ressaca? Eu adoraria saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.